Você conhece a história de Israel? Em alguma medida, penso que todo bom leitor da Bíblia conhece um pouco da história de Israel. Mas qual a relevância dessa história para a nossa vida, para o entendimento do projeto de Deus dentro das Sagradas Escrituras, na vida de cada um de nós? É o que nós vamos descobrir em mais esta videoaula sobre a história de Israel. Olá, meu nome é William Santos e você está no meu canal Didaquê. Desde já eu quero dar a você as boas-vindas ao meu canal. No vídeo de hoje nós estaremos abordando esta lição bastante importante sobre a história de Israel. É uma das matérias teológicas, quando estamos cursando teologia, a história de Israel. Ela é bastante relevante, bastante importante para o bom entendimento das Sagradas Escrituras. Nós estaremos abordando sobre alguns aspectos da história de Israel, aspecto bíblico, sobre o aspecto secular, sobre a ótica das nações que circundavam Israel, ou de onde Israel veio a ter origem, e dessa forma nós teremos um bom entendimento do surgimento das raízes históricas desta nação, a qual Deus tem grandes propósitos ainda na história da humanidade. Quero convidá-lo para se inscrever no meu canal Didaquê, onde nós estamos buscando compartilhar doutrina bíblica de qualidade, relevante para a sua vida. Hoje nós estaremos compartilhando esta aula sobre a história de Israel. Então se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, curta e comente, compartilhe aí também os nossos conteúdos para que possamos continuar crescendo aqui em relevância no YouTube. Muito bem, queridos, nós estaremos abordando um pouco a história de Israel, e ao pensar sobre a história de Israel, inevitavelmente temos que pensar um pouco sobre os primórdios da humanidade, tratar um pouco sobre a criação, e os capítulos 1 de Gênesis até o capítulo 11 vai ter esse pano de fundo histórico da história da humanidade, em que a criação ela é abordada, a consequente desobediência e queda, a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden e as consequências que vieram após esta queda. Depois a maldade do ser humano começou a crescer e se multiplicar de forma exacerbada, de natureza que nós temos o relato do dilúvio. O dilúvio, a partir do capítulo 6 do livro de Gênesis, é relatado de uma forma bastante dramática, bastante triste, ver que a humanidade precisou a ser destruída e recomeçar de novo a partir de Noé e da sua família. Então note que após o dilúvio, quando as águas do dilúvio secam-se, Deus faz aliança com Noé, Deus abençoa a Noé, a sua família, os seus filhos, e os filhos de Noé, eles passam a desenvolver novamente a humanidade. A partir de Sem, Cão e Jafé, a humanidade começa a crescer e multiplicar sobre a face da terra. Mas é sabido também que após este crescimento e multiplicação, os homens mais uma vez não cumpriram a ordem de Deus de se espalhar sobre a face da terra, de natureza que eles quiseram construir a Torre de Babel, onde eles se ajuntaram em torno de um propósito. Eu sempre digo que
É uma pena muito grande que este propósito para o qual eles se uniram era um propósito que não tinha base na vontade de Deus. Sendo assim, Deus manda a confusão das línguas, confunde as línguas daqueles que estavam unidos em torno desse propósito, e eles vieram a se dispersar sobre a face da terra. Note que é importante esta questão, porque essa dispersão vai dar origem a os povos em diversos continentes no mundo de então. Então note que a história de Israel, ela tem início, nós precisamos voltar a isso, a questão das civilizações que vieram antes de Israel. Então, tido como o berço da humanidade, a região denominada como Mesopotâmia, denominada como Crescente Fértil, e esta região, uma região extremamente irrigada, extremamente fértil, devido aí a existência ou a passagem por essa região dos rios Tigre e Rio Eufrates. Esses dois rios que passavam também pelo Jardim do Éden e continuou como um testemunho histórico de que o Éden de fato existiu. Então note que Mesopotâmia é um termo utilizado pelos estudiosos para designar esta região chamada também de Crescente Fértil, que significa este termo Mesopotâmia, região entre rios, ou no meio dos rios. Esta é uma palavra grega, onde meso é meio, e potamos, rio, água. Então note que esta região muito fértil e irrigada pelos rios Tigre e Eufrates tem ao norte uma geografia bastante montanhosa, e ao sul, lá quando o rio ou os rios Tigre e Eufrates já estão para desaguar no Golfo Pérsico, uma região plana e às vezes até pantanosa. Esta região foi habitada e cultivada por diversos povos, como por exemplo os sumérios, os acádios, os babilônios, os assírios, os caldeus, os ninivitas. Então é uma região onde várias nações poderosas surgiram, de onde vários impérios poderosos foram oriundos. Então note que nesta região, esses povos todos que passaram por ali, que cultivaram, eles se utilizavam da fertilidade que era trazida pelos rios Tigre e Eufrates para dali desenvolver o seu império ou as cidades-estados como eram conhecidas. Então é importante ou relevante a gente pensar que, por exemplo, o rio Eufrates, ele corta o que hoje é como 3 países. Ele nasce lá no norte, na região montanhosa da Turquia, e passa pela região da Síria, onde as montanhas ali já é um pouco mais baixa, já não se vê cadeias montanhosas como lá no norte da Turquia, e ele deságua lá no Golfo Pérsico, passando ainda pela planície, pela região plana e árida também do que hoje é o Iraque. Então é bastante importante a fertilidade que a irrigação desses rios Tigre e Eufrates trazia para aquela região.
Então, nessa região, do berço das civilizações, na região da Mesopotâmia, no Oriente Próximo também é chamado, Crescente Fértil, todos esses são nomes para designar esta mesma região, esta região entre rios. Ali floresceram grandes cidades e império. Então, cada uma dessas cidades era denominada como cidade-estado, eram cidades independentes que tinham o seu rei, e cada rei era representante de uma divindade, para usar o exemplo dos babilônios, onde Marduk era o seu deus, o rei da Babilônia, naturalmente, ele era o representante divino da divindade Marduk. Então, é muito importante esse conhecimento dessas cidades-estado, quando nós formos verificar a chamada de Abraão, quando formos meditar ainda dentro desta playlist de videoaulas sobre a história de Israel, sobre a chamada de Abraão, nós vamos perceber que quando Deus ordena que Abraão saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, sair da sua terra seria exatamente sair destas cidades-estados. Porque quem participava ou quem morava na cidade-estado tinha que obrigatoriamente pagar tributos para o rei e para a sua corte ser sustentada, tinha obrigatoriamente de participar do exército. Aqueles que moravam nas cidades-estados tinham essas atribuições, tanto de pagar tributos, como que participar também dos exércitos para defender a cidade. Mas também é relevante o aspecto cultual, o aspecto da adoração, onde a divindade era uma única divindade estabelecida e servida através dos sacerdotes, que faziam a intermediação entre os moradores da cidade e a divindade oficial que era adorada naquele lugar. Então, eis os motivos que Deus ordena que Abraão saia da sua terra para que não cultuasse a divindade da terra de onde ele era oriundo, mais precisamente de Ur dos Caldeus, para que não participasse do exército desta cidade-estado e também para que não vivesse pagando tributos ao rei ou ao representante, ao governante da cidade da qual ele fazia parte. Então as cidades-estados, elas tinham essa peculiaridade, eram cidades que eram independentes entre si. Algumas dessas cidades vieram a se tornar grandes centros de comércio, centros de culto a divindades. Nós podemos citar que desta região surgiram o império ou as cidades-estados dos acadianos, dos assírios, de Nínive, que era a capital da Assíria, cidades como Mari, como Babilônia, como a própria Ur, que era a cidade oriunda, de onde Abraão era oriundo, melhor dizendo. Então tinha cidades como Nippur, Uruk, Lagash, que eram todas cidades, estados, cidades que vieram a se tornar grandes centros. Então note que destas cidades, referências, também surgiram aí grandes impérios, que não era como países delimitados por fronteiras como temos hoje, mas eram na verdade cidades independentes que lutavam entre si e que iam conquistando as outras cidades e desta forma iam crescendo, iam dominando, iam subjugando as outras cidades, cobrando assim
tributos, cobrando devoção daquelas cidades que eram conquistadas. Então isto é bastante importante dentro desta concepção ou desse entendimento para a compreensão de onde veio Abraão, de onde veio as demais civilizações que vão fazer parte aí do contexto bíblico e da trajetória da nação de Israel já desde o seu nascedouro. Então, nós temos que estas cidades tinham uma organização estatal. Elas tinham templos, que eram os centros religiosos e administrativos em cada uma dessas cidades. Então, o templo funcionava como um centro religioso, mas também um centro administrativo. Nos templos e nos palácios eram recebida a produção das aldeias que estavam em torno das cidades-estados. Os alimentos eram redistribuídos para essa população em festas e rituais que aconteciam na cidade-estado. O rei era considerado, como disse, o representante da divindade ou da divindade que ele representava naquela cidade, da divindade cultuada. A administração da produção levava à criação de diversas situações. A administração dos recursos levava o provimento ou a provisão das necessidades daquelas pessoas que produziam, que geravam a produção para a cidade-estado, depois elas eram redistribuídas, como disse, durante essas festas e rituais, e assim era feita a gestão administrativa das cidades. Agora note que por conta da gestão administrativa foi que veio surgir a escrita, isso mesmo. Então a escrita surgiu a partir da produção que vinha para a cidade-estado, para o templo ou para a sede administrativa da cidade-estado, e com isso possibilitou o surgimento da escrita. Esta escrita que primeiramente era conhecida como escrita cuneiforme, que era uma escrita feita em argila, né? E esta escrita veio a fazer parte ou a ser a origem dos muitos idiomas de algumas nações, como os sumérios, como os acadianos e assim sucessivamente. Então, a partir da criação da escrita, havia-se também a necessidade de funcionários especializados naquele sistema de códigos de escrita, naqueles sistemas de contagens. Então, nas cidades-estados funcionavam aí a gestão administrativa de toda aquela região, de todo aquele império. Nas cidades-estados tinham os chamados zigurates, que era um local, um grande complexo, que servia como templo de culto à divindade, como também servia como o armazém para a produção agrícola que vinha para a cidade, onde a gestão administrativa era sintetizada. Então, alguns blocos de argila foram encontradas nas escavações nessas antigas cidades-estados, nessas antigas fortificações, e assim os arqueólogos passaram a compreender, a entender como que se dava o sistema de escrita, o sistema de registro das colheitas daqueles povos antigos, em cidades como Lagash, em cidades como Ur, como Uruk, puderam ser encontradas aí essas escritas cuneiformes
nas argilas que foram encontradas nas escavações dessas cidades. Agora note que os principais impérios da antiguidade, para citar alguns, o Império Acádio, aí por volta de 2330 a.C., os acadianos foram um grande império. Tivemos também o primeiro império babilônico, isso mesmo. A Babilônia teve dois grandes impérios. O primeiro império babilônico por volta de 1900 a 1600 a.C. Este primeiro império babilônico teve como rei, ou um dos reis mais famosos, o rei Hammurabi, o qual elaborou um minucioso e complexo sistema, código de leis, por exemplo, que são semelhantes às leis dadas por Deus a Moisés no Monte Sinai. Então temos o Império Hitita, por volta de 1600 a 1200 a.C., o Império Assírio, que foi um império que foi bastante duradouro, bastante longevo, por volta de 1200 a.C. até 612 antes de Cristo. Então note a importância de se estudar estes impérios e essa região do Crescente Fértil, onde estão localizadas esses impérios, porque, por exemplo, os assírios, eles foram aquele império poderoso que conquistou a nação de Israel com as 10 tribos do norte, levando-as para a Assíria, que tinha como capital a grande cidade de Nínive. A cidade de Nínive também faz parte da história bíblica, quando, por exemplo, Deus envia Jonas para pregar contra a impiedade dos ninivitas. Então está lá registrado que os ninivitas eles se arrependeram por conta da pregação de Jonas. Então note que é importante conhecer esses impérios de onde foram o berço das civilizações e que também fizeram parte, de alguma medida, da história do povo de Israel. O segundo império babilônico, aí por volta de 612 até depois 339 a.C., este também um império que levou cativo para a Babilônia os judeus, ou o Reino do Sul, denominado de Judá, que passou 70 anos a partir das vaticinações proféticas do profeta Jeremias, que diria que o cativeiro na Babilônia duraria 70 anos. Então vieram os babilônios, eles vieram na época do rei Ezequias, conheceram toda a gestão administrativa de Ezequias e, a posteriori, vieram os babilônios e levaram cativo a nação de Judá. E esta nação passou aí 70 anos cativo na Babilônia. Como os irmãos sabem, a Babilônia teve um poderoso rei chamado Nabucodonosor, o qual veio com seus exércitos e conquistou a nação de Judá, o Reino Sul, com capital em Jerusalém, e assim foi disperso o reino de Judá. Então note que todos esses impérios têm a sua relevância, a sua importância. Então veja as realizações desses impérios que floresceram na região da Mesopotâmia, na região entre rios, como por exemplo a criação da escrita, a invenção das cidades-estados, a divisão do ano em 12 meses, a hora em ciclos de 60 minutos, como por exemplo o círculo com 360 graus. Então tudo isso foi invenção desses povos da região denominada como Mesopotâmia, da região entre rios. A engenharia hidráulica passou
a ser desenvolvida também por esses povos mesopotâmicos, a observação astronômica e, por fim, os códigos de leis, ou os primeiros códigos de leis que a humanidade teve. Partiu aí dessa região da Mesopotâmia, foi ali que tiveram origem. Você está vendo a relevância da história dessas civilizações antigas, remotas, até mesmo na nossa geração, nos nossos dias. Então, situações que surgiram lá na região da Babilônia, na região da Mesopotâmia, são utilizadas até o dia de hoje. Os dias, as horas com 60 minutos, o círculo de 360 graus. Então, tudo isso é muito importante porque tem influência na nossa vida até nos dias de hoje. Muito bom. Então, a história de Israel, ela está diretamente ligada à história das civilizações. Como disse, Abraão, ele surge de uma dessas cidades-estados, ele é chamado por Deus em uma dessas cidades-estados, mais precisamente em Ur dos Caldeus. Vamos ver a relevância da literatura bíblica ou da história de Israel à luz da Bíblia. Quando nós estamos lendo a Bíblia, é importante a gente ressaltar isso, que o autor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, ele não está preocupado em fornecer dados científicos para comprovar o seu relato. Não é a sua preocupação demonstrar as suas convicções e conhecimento científico. Ele não está preocupado com isso. Está preocupado em transmitir o relato conforme o Espírito Santo lhe inspirava para transmiti-lo. Como, por exemplo, que Abraão migrou da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, para a Palestina, que ele peregrinou na terra de Canaã como um peregrino em terra alheia. O autor estava preocupado em relatar aquilo que viria fazer parte de uma convicção ou de uma cultura de fé para aqueles que posteriormente estariam lendo, assimilando aquilo que estava sendo ensinado por ele. Então note que ele está interessado em registrar que Moisés abriu o Mar Vermelho de forma sobrenatural, não sobre as possibilidades disso aconteceu, não, ou da forma científica que isso viria a ser comprovada ou não. Ele não está preocupado com isso, está preocupado em fornecer o relato daquilo que aconteceu, um relato histórico daquilo que aconteceu. E o importante é que depois a ciência, a arqueologia, por exemplo, uma das ciências que comprovam também o relato bíblico, apesar de ser uma ciência nova no que diz respeito à comparação com os eventos descritos pela Bíblia. A arqueologia tem aí por volta de 200 anos, mas a história bíblica tem milhares de anos. Mas a história bíblica, com seus milhares de anos, é também comprovada pela arqueologia bíblica, como também por outras ciências que vão sendo descobertas e desenvolvidas. A história bíblica está lá sendo comprovada. Então, tendo verificado a história dessas civilizações, nós vamos perceber que a história de Israel ela está precisamente descrita na Bíblia Sagrada. E nós vamos ver que as doutrinas teológicas elas têm um apreço muito grande com a história de Israel, com a apresentação da história de Israel. Quando as disciplinas bíblicas estão sendo estudadas, a história de Israel ela sempre está em foco, ela sempre
entra em cena. Então, nas disciplinas histórico-teológica, lógico, a história de Israel e a teologia do Novo Testamento vai fazer parte muito precisamente. As disciplinas bíblicas tratam da história de Israel como tendo grande relevância. Então, lá nas disciplinas histórico-teológica, como história de Israel e a história do Antigo Testamento, nós vemos a história de Israel sendo evidenciada. Temos também as disciplinas práticas, como educação cristã, homilética, liturgia. Todas essas disciplinas fazem também menção à história de Israel. As disciplinas auxiliares, como sociologia, antropologia, história cultural, trata também da história de Israel. A história de Israel aparece com bastante ênfase e bastante relevância. Muito bem. Então, as disciplinas bíblicas, elas tratam com muito apreço da história de Israel. Eu sei que muitas vezes não são todas as pessoas que gostam de história, principalmente de história bíblica, mas eu quero incentivá-lo a que continue assistindo as videoaulas para que você possa entender um pouco mais sobre a história de Israel, desta nação de fé, muito relevante, muito importante. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, curta, comente, compartilhe o nosso conteúdo para que possamos continuar crescendo em relevância. Se inscreve aí no canal de Daqui. Continuando, irmãos, temos aqui sobre a confiabilidade da Bíblia nos relatos acerca da história de Israel. Então a Bíblia ela é uma fonte confiável, né? É uma fonte relevante para a história de Israel. Muito embora a história secular ela não use a Bíblia como uma fonte de pesquisa, uma fonte para estudos, a Bíblia tem comprovado-se cada vez mais ou cada dia mais como uma fonte confiável da história narrada ou descoberta na humanidade. A narrativa bíblica é uma fonte extremamente relevante e confiável. Para Bruce, as muitas religiões elas têm as suas tradições, os seus livros sagrados, mas a tradição bíblica apresenta que a nação de Israel, o povo de Israel, ele tem o seu livro sagrado, o seu livro que é a sua regra de fé e de prática. Não apenas a nação de Israel, ou a cultura israelita, tem o seu livro sagrado, mas nós vamos perceber que tanto o povo judeu, quanto os muçulmanos e também os cristãos, que são aí denominados ou chamados de povos do livro, na perspectiva de Bruce, esses povos eles têm as suas raízes muito propriamente ligadas à cultura bíblica, ao relato bíblico. Então, mais uma vez, temos que este relato bíblico é comprovado pela narrativa bíblica. E por isso, o povo de Deus é denominado como os povos do livro. Então, a Bíblia hebraica ela vai apresentar para nós uma distinta divisão daquela que nós conhecemos da nossa Bíblia de então. A Bíblia que nós usamos no nosso dia a dia, Bíblia cristã, a Bíblia hebraica, ela apresenta uma configuração, uma divisão um tanto quanto diferente. Ela é representada pelas consoantes T, N e K, também chamado de Tenak ou Tanak. Então essas consoantes T, N e K denominada aí
na Bíblia hebraica, ou denominam a Bíblia hebraica, em suas 3 divisões: na lei, nos profetas e nos escritos. Então, o T do acrônimo aí, Tanakh, é justamente que representa a Torá. Então, no acrônimo Tanakh, a letra T é a Torá. E a Torá, você já sabe, são os 5 primeiros livros da Bíblia, também chamado em grego de Pentateuco. Penta 5, Teuco, aqueles que vêm primeiro. Então, o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado na Bíblia hebraica de Torá. O N do acrônimo Tanakh é Netubim. Netubim é também chamado de a segunda divisão ou a terceira divisão da Bíblia, melhor, a segunda divisão é Nevim. Nevim, que são os profetas, que trata aí da segunda divisão e apresenta o livro dos profetas. Nós vamos ver mais adiante a quais profetas este livro, esta divisão está se referindo. E a última divisão é o que disse antes, o Ketubim, que são os escritos. Então note que a Torá, ela tem aí o estojo com os rolos dos 5 primeiros livros da Bíblia. O Nevim é a seleção dos profetas, ou onde está selecionado ou dividido o livro dos profetas. Mas note que curioso, que esta divisão de Nevim, ela vai apresentar os profetas anteriores e os profetas posteriores. Os profetas anteriores na divisão da Bíblia hebraica é Josué, Juízes, Samuel e Reis. Isso mesmo. Então Josué, Juízes são denominados na divisão da Bíblia hebraica como livros profetas anteriores. Os livros de Samuel e de Reis é um livro só. Não é como na nossa divisão, de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Não tem essa divisão na Bíblia hebraica. Então, Samuel é um livro só e Reis é um livro só. Então, veja que os profetas posteriores, vai elencar os livros do profeta Isaías, do profeta Jeremias, profeta Ezequiel e, posteriormente, os 12 profetas menores. Então, veja que divisão curiosa que apresenta a Bíblia hebraica. Depois, a última divisão da Bíblia hebraica é o Ketubim, que são os livros chamados de escritos. E nesta divisão Ketubim, nós vamos ter 3 subdivisões. A primeira subdivisão tem os livros poéticos, Salmos, Provérbios e Jó. A segunda divisão tem um livro denominado de Rolos, que vai elencar os livros de Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Ester e Eclesiastes. A terceira subdivisão é a de livros históricos. Então, Ketubim são os livros chamados de escritos, mas na sua terceira divisão tem os livros históricos. Agora, note que curioso, nos livros históricos da divisão Ketubim da Bíblia hebraica, tem Daniel, isso mesmo, Daniel, que na nossa divisão é um dos profetas maiores. Aqui na divisão da Bíblia hebraica, ele é um dos livros históricos. Daniel, Esdras, Neemias, é um compêndio de um livro só, e também o livro de Crônicas, 1º e 2º livro de Crônicas que tem na nossa Bíblia, é um livro só na divisão da Bíblia hebraica. Então é importante esta questão que aborda a forma como a Bíblia hebraica é dividida, para que possamos entender um pouco mais da cultura bíblica ou da cultura dos hebreus. Então nós vamos perceber que a história de Israel aparecem os livros históricos, os poéticos e os proféticos. Os livros de Josué e Juízes
abrangem aí o período da era tribal, questão do tribalismo, quando a nação de Israel peregrinava de uma parte para outra. Lá nos Nevins, são os profetas posteriores, os profetas anteriores e os profetas posteriores, eles cobrem aí o registro das ações divinas no contexto bíblico de aproximadamente 7 séculos. Isso mesmo, 700 anos que cobrem as ações divinas no período dos profetas anteriores e os profetas posteriores. Já a divisão hebraica aí dos livros históricos e proféticos são as fontes essenciais para a compreensão do tempo da monarquia, do exílio e do pós-exílio da nação de Israel. Então, em cada uma dessas divisões da Bíblia hebraica é importante para que possamos entender a forma como Deus lidou com Israel e as fontes históricas que há nesses registros são fontes históricas muito precisas que vão sendo comprovadas a cada dia. Então, a primeira parte do livro, ou precisamente os livros de Josué e Juízes, abrange o conceito do tribalismo. Depois, a ação de Deus por intermédio dos profetas anteriores, dos profetas posteriores, abrangendo aí um lapso de 700 anos. E, posteriormente, a última divisão, chamada de escritos na Bíblia hebraica, que abrange aí o início da monarquia, o exílio e o pós-exílio da nação de Israel. Veja que importante a divisão da Bíblia para nós compreendermos muito bem aquilo o que é apresentado pela tradição bíblica para todos nós dentro da história bíblica da nação de Israel. Então note que esta nação é uma nação bastante relevante, uma nação que surgiu dentro do propósito de Deus de fazer-se representado a todas as nações. Através de Abraão, de Isaac e Jacó, nós podemos perceber que o propósito de Deus era levar esses patriarcas a representá-lo diante das demais nações, dos demais povos da terra. Na próxima videoaula nós estaremos abordando um pouco deste período denominado de período patriarcal, onde vai desde o chamado de Abraão em Gênesis capítulo 12 até o final do livro do Gênesis, quando a nação de Israel está cativa nas terras do Egito. Então, o período patriarcal vai desde a chamada de Abraão até a libertação do povo do Egito. Então, nesse sentido, os patriarcas da nação de Israel serão Abraão, Isaac, Jacó e José. Tá claro? Que esta videoaula possa ser bênção para a sua vida, que possa te ajudar a crescer no conhecimento bíblico, que assim Deus possa te abençoar, em nome de Jesus Cristo.